Sou tia Fati, do Ministério Tia Fati Companhia. Trabalho com as crianças há aproximadamente mais de 30 anos, direta e indiretamente nos bastidores. E sou formada em missiologia infantil, também sou professora da área secular, também formada nessa área. E também aqui no meu estado eu sou contadora de histórias, reconhecida pelo estado de Santa Catarina. Esse é um reconhecimento secular. Mas nós estamos dedicando a nossa vida há muitos anos, mais de 10 anos, nós estamos com o nosso ministério itinerante. Desde 2007, nós temos aí um ministério itinerante, onde o Senhor nos levou a outros lugares, outros estados. O infantil, ele cresceu, ele teve um crescimento e uma oportunidade única, a qual nunca vimos antes. Havia um investimento no Ministério Infantil? Havia culto infantil, eu me criei dormindo embaixo dos bancos da igreja, então nós sabemos que havia o investimento da escola dominical, havia o investimento do culto infantil, nós somos frutos desse trabalho. O primeiro congresso infantil que eu tinha, eu era adolescente, ali pré-adolescente, quando a igreja onde eu congregava, no Rio Grande do Sul, fez o primeiro congresso infantil. E também tive a oportunidade de fazer curso com pessoas que se dedicavam já ao Ministério Infantil. Porém, há alguns anos, vamos dizer, 2005, 2006, 2007, o Ministério Infantil ele começou a tomar proporções maiores, ele começou a se expandir. Sendo assim, nós vimos aí um crescimento grande, interessante e muito bom, porque nos deixa muito feliz com o quanto se ampliou o Ministério Infantil, o Ministério com Crianças, e pessoas começaram aí a se prontificar de trabalhar com essas crianças e de realmente reconhecer qual a necessidade da criança, qual a necessidade na vida dessas crianças, como podemos levar a palavra de uma forma lúdica, sem perder a essência. Então, esperamos então que nessa noite venha a acrescentar nas nossas vidas algo que nós vamos falar nessa noite. E eu desenvolvi uma apostila em 2017 para um seminário intensivo, então esse resgate dos hinos da harpa. Então, orando e desenvolvendo, o Senhor nos deu a apostila Resgatando Valores Familiares com o Culto Doméstico, certo? Então, nós unimos aquele pedido do pastor e introduzimos ali no seminário um resgate do culto doméstico. Então, houve uma necessidade aí de resgatar os valores familiares com o culto doméstico. Aqui depois eu vou passar a apostila para vocês. Essa apostila foi feita em 2017, como falei para vocês, para essa necessidade do culto doméstico, resgatando os hinos. E vocês podem notar o quanto Deus é maravilhoso. Continua, ele é Deus, né? Onipotente, onipresente, tudo no controle dele. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe todas as coisas. Que vocês podem notar que nós já vínhamos trabalhando, todos, não só eu, todos estavam trabalhando a mala viajante, o culto, a malinha do culto doméstico, todos trabalharam. E veja o quão importante agora é essa mala viajante que vocês introduziram aí na casa das suas crianças. Nesse momento, nós temos que pensar como vamos dar continuidade ao projeto da mala no lar, ou culto no lar. Então, vejam quão importante foi aquelas famílias que você alcançou lá com o projeto durante todos esses anos, porque esse meu projeto é de 2017, mas já tinha culto no lar, mala viajante, isso aí já tinha. Eu fiz o meu projeto, né, de acordo com a necessidade e é o que o pastor solicitou. Então, eu fiz já com o resgate dos hinos da harpa. Então, eu já coloquei na nossa realidade da igreja, né, do que ele pedia. Mas quantas famílias você levou a modificar os seus costumes através
da mala do culto do lar. Você já viu isso? O quão bom é o nosso Deus, o quanto Ele nos preparou para esses momentos de isolamento? O quanto Ele nos preparou para esse distanciamento? O quantas famílias estão sendo edificadas? Porque eles estão lembrando e as crianças estão pedindo. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Eu creio que muitas dessas crianças que você alcançou com aquele projeto da mala no lar, elas estão pedindo lá para a família. E a família que aprendeu a fazer aquele culto doméstico, porque muitos não tinham experiência, muitos não sabiam nem como que iam fazer esse culto. Ah, mas e agora como é que a gente vai fazer esse culto? Né? O pastor que fazia o culto. Tem pessoas tímidas que não sabem nem como que vai começar, certo? Mas você levou isso, você levou o culto para a casa dessas pessoas, para este momento, E esse momento nós estamos vendo aí aqueles que semearam com lágrimas, porque não foi fácil. Muitas professores prepararam as suas malinhas, andavam catando caixa, porque eu sei que você andava catando caixa, sei. Quantos andavam vendo aquela caixa especial ali para fazer, já, meu Senhor, eu preciso de uma caixa dessa para fazer a minha malinha, para fazer a mala do culto doméstico. Não é fácil, você forrou aquela caixinha, você estava trabalhando, entusiasmada. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na sua vida, Deus estava lhe orientando e é isso que Ele faz na nossa vida. Ele nos orienta. Agora, como que nós vamos fazer? Porque acabou, vamos dizer, de uma certa forma, nós não podemos mais pegar a malinha, passar para outra criança e para outra criança. Nós vamos orientar as famílias na internet, certo? Mas se a criança não tiver internet, se abrigue direitinho e leva a malinha lá na casa dela. Leva a malinha lá na casa dela, né? E diga, coloca assim num plástico, bem fechadinha, para não haver contato, né? Coloca a luvinha, se proteja suas crianças, respeite esse distanciamento, né? Eu estive falando com doutores aí nessa área e nós temos que nos cuidar, mas não deixe de fazer. E aí, se tem internet, você vai fazer pelo menos o primeiro culto com aquela família. Eu não pensei, vou falar isso, até tá aqui o que eu tinha que desenvolver com vocês, mas é uma orientação. Você pode fazer esse culto doméstico, continuar esse culto doméstico. Por que nós desenvolvemos esse culto, esse projeto? Faça o primeiro culto você pode fazer com as suas crianças online, com a família online, orientá-las a seguir fazendo aquele culto durante a semana com o que elas tiverem na sua casa, com o que elas tiverem em casa. Ó, essa semana eu vou fazer o culto doméstico na família do Joãozinho, certo? E aí você faz o primeiro culto, escolhe, pergunta para a família qual o dia que pode fazer aquele culto e você orienta essa família a fazer. Mas não vamos perder o foco, não vamos perder a orientação, não vamos perder o norte, né? Vamos seguir nesse rumo de continuar, porque é importantíssimo. Porque o culto, eu escrevi aqui na introdução, tem sido através do tempo desconsiderado em algumas famílias cristãs devido ao período tão curto onde a família se encontra muitas vezes à noite. Mas isso era lá, antes da pandemia. Agora as famílias estão juntas. Mas mesmo estando juntas, mesmo com todo essa limitação, nós não conseguimos tempo. Igual o culto doméstico, às vezes não sobra tempo para realizar o culto doméstico. Existe uma resistência a se reunir com a família, a realmente fazer um momento de adoração para o Senhor com os seus filhos, com a sua família. Nós achamos tempo para tudo, menos para o culto doméstico. Então, lá eu já tinha colocado, né? Aqui eu coloquei o individualismo, né?
Os filhos não veem os pais orar. Nós temos crianças que não sabem orar. Nós temos crianças que não sabem adorar. Tem criança que não sabe dizer glória a Deus. Tem criança que não sabe dizer aleluia. Tem criança que não sabe levantar a mãozinha e adorar ao Senhor porque ele nunca viu em casa os pais fazerem isso. Estou falando de pais que frequentam a igreja, certo? Tem crianças que os pais não frequentam a igreja. Mas igual, se ele é seu aluno, ele vai aprender a fazer o seu devocional. Ele vai aprender a fazer diariamente o seu devocional com Deus. Em uma convenção, os pastores ensinaram a fazer o culto há muitos anos atrás e eu venho falando isso. Cada congresso eu falo, cada congresso eu falo, cada congresso eu falo porque o último dia eu falo com a família. O último dia, se eu prego sexta, sábado, domingo, domingo é para a família. Se eu prego sábado, domingo, domingo é para a família, fechamento com a família. E numa convenção o pastor ensinou a fazer um culto doméstico em 5 minutos. 5 minutos. Por quê? Mas 5 minutos é muito pouco. Eu falava com as minhas alunas esses dias sobre o exercício, certo? O exercício. Vai fazer uma caminhada, você nunca caminhou. Mas no primeiro dia de caminhada, você quer caminhar 2, 3 quilômetros no primeiro dia. Na manhã você já não vai caminhar. Você vai estar toda dolorida, dolorido, você não vai... não vou conseguir mais caminhar, porque você exagerou. Então, nós começamos a caminhar o quê? 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. O corpo, ele vai ficando mais leve. Primeiro dia que você caminha, não consegue caminhar, parece que vai arrastando. Mas depois você sente, aí 1 hora, você já passou 1 hora de caminhar, nem parece. E a oração e o culto doméstico também é assim. É um exercício da fé, nós não estamos acostumados ao culto doméstico. E ele também é uma introdução para o culto na igreja, porque é ali na família, é ali na casa, que a criança vai aprender a reverenciar a Deus. É ali que ela vai aprender quais os passos de uma liturgia onde nós louvamos, adoramos, engrandecemos a Deus, recebemos da parte dele através da palavra. Então ela vai aprender, isso é o culto. Isso é o culto. Por isso que no culto doméstico, nós orientamos, não faça brincadeira, certo? Mas é uma brincadeira para a família. Não, a família tem que ter um momento dela de brincadeira em um distanciamento, certo? Para a criança não associar. Porque senão a criança vai pro culto, aí agora qual é a hora da brincadeira? Eu queria um momento da brincadeira, amarelinha, isso, aquilo, não. Eu sei que as intenções são boas, as pessoas têm uma intenção de aproveitar aquele momento para que a criança brinque, interaja com os pais, mas isso não vai ensinar a criança a realmente cultuar. Vejam bem, o culto doméstico, a intenção do culto doméstico não é de união, de aproximação. Ele vai fazer isso, porém não com estratégias que nós achamos que é. Você vai ter que levar a criança a compreender o que é cultuar, o que é realmente estar entre os irmãos e fazer o culto. Vai ser exatamente o que vai ser feito na casa da criança. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, como devemos ensinar sentados em tua casa. Eu frisei essa palavra, sentado em tua casa, para ver a grande responsabilidade da família. Nossos filhos, eles precisam ouvir você cantando um louvor. Nossos filhos, eles precisam ouvir você orando. Nossos filhos precisam ouvir a gente lavando a louça e cantando um hino, varrendo a casa e dizendo glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Tu és bom. Eles precisam ouvir isso. Eles precisam, para entender que nós continuamos cultuando mesmo fora da igreja. Nós continuamos cultuando a Deus em nossa casa. Então,
Falei sobre a questão de Josué, uma geração depois de Josué não conhecia o que Deus havia feito. Por quê? Porque isso é algo familiar, é algo que tem que estar inserido constantemente. A família, não é isso que vai acontecer na vida da família que insere o culto doméstico. Ela ensina aquela criança, ó, agora nós vamos para a igreja fazer o culto lá na igreja com os nossos irmãos. Agora nós vamos cultuar com os nossos irmãos. Não vamos. E nós temos passos simples para cultuar. O culto doméstico. 5 minutos. 5 minutos. Ninguém está pedindo mais do que 5 minutos. Você tem que aprender a fazer um culto em 5 minutos. Né? Vamos aqui, meus filhos, vamos nos reunir aqui e vamos fazer um culto ao Senhor. Então, quando você faz um culto de 5 minutos, a sua família vai dizer, ó, até que não foi um culto chato, que eles dizem chato, né? Foi um culto legal, foi bom. Aí, outro dia, você chamou, meus filhos, vem cá, vamos fazer aquele culto de novo? Vamos, certo? Aí, já passou um pouquinho, 6 minutos. Aí, no outro dia, filhos, vamos fazer o culto? Sim, vamos. Estão exercitando, entenderam? Vocês terão que colocar na mala do culto doméstico, é importante colocar um caderno ali, culto doméstico, e dentro colocar as diretrizes, colocar tudo certinho, os passo a passo, como que a família pode fazer aquele culto. Coloque sugestão, certo? Porque aí a família vai olhar que é uma sugestão, você não está mandando, você está dando uma sugestão de que ela realmente siga aqueles passos se ela estiver perdida para fazer aquele culto doméstico. Então é muito importante isso, colocar esses itens. Depois eu vou colocar o projeto aqui para vocês, certo? Escolher o local. Jesus, quando orava, sempre procurou um lugar tranquilo, o que lhe proporcionasse silêncio, se afastava da multidão e ficava separado. O momento da oração é especial, assim como o lugar onde a família virá colocar tudo diante do altar. Será que na nossa casa tem um lugar especial? Tem o nosso altar de oração? Será que as nossas crianças podem identificar aquele ali é o local da oração, aquele ali, trazer o amiguinho? Aqui é o nosso altar de oração, é aqui que nós nos reunimos com a família e oramos. Olha a importância das palavras bem colocadas para a criança. Meus filhos, aqui, vamos fazer um cantinho aqui. Tem cantinho do pensamento, né? Tem cantinho do castigo, tem cantinho para tudo que é coisa. Mas e o cantinho da oração? Aquele momento em família tão lindo, tão maravilhoso. Cria o cantinho da oração. Mas retira o kit, que daí no caso você vai fazer um kit, mas ensine a família a ter o seu próprio kit, certo? Ó, aí eu estou levando embora o kit, mas vocês têm Bíblia, né? Tem um inário? Tem um CDzinho aí com os hinos para dar continuidade, porque é muito bom dar continuidade nesse culto. Então você vai já de uma forma estar ensinando ali, orientando a família a ter seu próprio kit. Orientação, escolher a história do dia, que isso aí eu vou passar para vocês, né? Escolher o louvor do inário ou do CD, pode escolher o louvor, qual que eles vão cantar naquele momento. Leitura bíblica, também ler a palavra de Deus. E também a família vai ser orientada a colocar no caderno quais os versículos que eles leram. Não é para ler um capítulo todo, certo? Leia um versículo, explique aquele versículo para a família, ou medite sobre aquilo ali. Ou se os pais não sabem, né? Tantas coisas que existem, que pelo menos leia um versículo da Bíblia, certo? Leia um versículo e vai mostrar aqui quais os versículos que leio. O ideal é colocar um questionário. A família vai estar respondendo esse questionário. A bíblica, como falei, pedidos de oração, dê liberdade para as crianças fazer seu pedido de oração e a ler a história, que daí no caso vai um livrinho de história bíblica. Não tem tempo para brincadeira, certo? Não tem tempo para brinquedo, mas a criança aprende brincando, certo? Certo, nós professores compreendemos isso. Porém, o que nós queremos fazer é uma separação. Ela tem que aprender a cultuar na casa para cultuar na igreja. Então, isso aqui é um exercício, ela está exercitando. O culto doméstico é isso. É uma introdução
da criança no culto na igreja. Então, isso acontece aonde? Acontece no seio familiar, na família, tá bom? Vamos ver aqui, então, também ler a história e encerramento. Logo agradeçam, né? Agradeçam aos filhos. Ai, que bom que a gente está aqui, que bom, né? Por essa oportunidade que Deus nos deu, que bom. Vocês gostaram do culto? Então, a conclusão, o culto doméstico inserido desde cedo na vida da criança irá promover um desenvolvimento espiritual de proporções gigantescas no âmbito de crescimento e fortalecimento dos laços familiares, edificação, compartilhamento da fé genuína através de testemunho. Sendo assim, o resultado será que a criança e a família crescerão como o Senhor Jesus em graça, estatura e sabedoria. Isso é bíblico, isso é doutrina, isso é a vida cristã de cada um de nós que precisamos urgentemente resgatar, mesmo em tempo de pandemia. Nessa malinha, vocês vão colocar o quê? Vocês vão colocar uma Bíblia para adultos, se a família não for, né, não for evangélica, não tiverem Bíblia, qualquer coisa, você vai colocar uma Bíblia para adulto. Se tiver adolescente, você vai colocar uma Bíblia para o adolescente e também vai colocar a Bíblia para criança, certo? Tem outras Bíblias, essa aqui é a minha Bíblia de atividades. A sua igreja usa inário, então se coloca também o inário. Se a igreja usa só louvores de CD, então você coloque um CD e coloque ali, ó, tem esses hinos aqui, esses louvores. Seria interessante colocar um para vocês cantar um hino assim no começo do culto doméstico. Então isso aí já é opcional. Mascote, certo? Se vocês quiserem colocar mascote, pode colocar. Elas fizeram um bonequinho e aquele bonequinho ia com as crianças para casa para sentar do lado e fazer o culto doméstico junto com a família. Também foi colocado nessa mala instrumentos de percussão, certo? Aqueles chacoalho, aqueles pandeirinho, algum instrumento, aqueles violãozinho para as crianças executarem e tocarem do jeitinho delas, para elas estarem também sendo inseridas aí no grande ministério de músicos da igreja, né? Às vezes aí nasce um músico, então é muito importante elas participarem com instrumentos de percussão, tá bom? Então, você pode colocar dentro também um instrumento para que elas estejam colocando. Nós colocamos dentro dessa Bíblia que tem o Novo Testamento ilustrado. Olha só esse Novo Testamento ilustrado com histórias em quadrinhos, né? Olha só que lindo. Esse também você pode colocar se tiver crianças maiores. E nós colocamos dentro dessa malinha esses livrinhos, certo? Esses livrinhos são aqueles de histórias curtas. Olha só, sabem aqueles que vêm nos kitzinhos? Então você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai colocar 6 revistinhas dessas, 6 historinhas bíblicas, certo? Histórias bíblicas da Bíblia, certo? Não coloquem outro tipo de história. É a história da Bíblia que você vai colocar 6 livrinhos desse dentro, que é onde o papai vai sentar, a mamãe, a vovó, aquela pessoa que vive com aquela criança, vai sentar e vai estar então lendo para ela. E se ela já sabe ler, ela também pode ler e estar ali participando com a leitura. Então, esse vai, 6 livrinhos desse vai dentro da malinha. Eu tenho aqui também um livrinho que é da APEC. Eu acho que esse aqui parece, que eu entendo, parece que eles fazem doação ou você parece que manda um valor. E olha só, são devocionais. Ó, 60 dias com devocionais das maravilhas. Acho que é isso. Ó, esse aqui é o livro 5. Então, ele tem um devocional para cada dia. Esse também é muito interessante conseguir um exemplar desse e colocar dentro da revista, dentro da malinha. E aí a criança pode ficar com esse devocional para ela, e aí para outra criança você coloca outro devocional desse. Eu ainda não devocional aqui
que é muito interessante. Olha só, é da APEC, quem trabalha com a APEC sabe o valor dessas revistas, desse devocional. Então essa é a minha proposta para vocês, certo? Essa é a minha proposta. Vou deixar para vocês aí a nossa apostila, que foi feita com muito carinho para a nossa Assembleia de Deus aqui de Santa Catarina, e também foi levada a outros estados. Aí temos irmãs que estão aqui na nossa live que também já levaram esse projeto, que também já estive pessoalmente desenvolvendo esse projeto nas suas igrejas coordenadoras. E eu espero que o Senhor venha renovar as forças do Senhor, sabe? Eu fui renovada pelo Senhor, assim, depois que eu cheguei aqui em Santa Catarina, de volta, que a gente estava de mudança, muita coisa, mas eu disse, Senhor, o que eu faço? Agora eu tô cansada de viagem, tanta coisa, e muda para cá e muda para lá. Eu digo, Senhor, o que eu faço? Me afundo na cama e fico quietinha, olhando para o alto, assim, o que eu vou fazer? Eu, não, faz um curso aí, vai fazer os recursos. Mas ninguém tem dinheiro, Senhor, o que eu vou estar dando curso para as pessoas? Não, mas faz o curso. E fui fazer o curso, e depois já veio outro, faz um replay, e agora faz o seminário junto com a Lu, vai lá, convida a Lu, vambora! Vamos embora e vamos fazer e vamos se animar. Não é tempo, não dá tempo. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Não é só quando tem brilho, minha irmã, não é só quando nós sermos convidados para os congressos, não é só como tá tudo bom, é agora que nós precisamos, ó, tá feliz, tá alegre, tá aí animados, animando uns aos outros, porque é agora um momento que mais as pessoas estão precisando de uma palavra, estão precisando de um abraço à distância, estão precisando de uma palavra de incentivo, estão precisando de uma palavra de ânimo, certo? E o Senhor quer te usar. Em nome de... Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Continue aqui conosco, continue participando das lives aqui, deixe sua mensagem, sempre procurando estar unidos com vocês, porque nós conhecemos a realidade e sabemos que agora é o momento de quê? De compartilhar, e nós estamos compartilhando com vocês aquilo que nós podemos estar ao nosso alcance. Forte abraço, abraço virtual, né? Abraço virtual. Beijos virtuais a todos e muito obrigada por estarem participando aqui comigo. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma noite abençoada e firmes aí no propósito de semear a palavra. Semeadores, semeadoras, paz do Senhor a todos. Força no Senhor, porque Ele é a nossa força.